E nós vamos conversar com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que esteve aqui em São Paulo ontem, participou de uma reunião com o governador Márcio França, retornou a Brasília. Nós tivemos uma reunião pela manhã e expectativa também de uma reunião até o final da tarde. Ministro, boa tarde ao senhor. Quais são as últimas informações na tentativa do governo de restabelecer, de fato, a normalidade no país? Olha, nós estamos atuando em duas frentes, se é que possamos assim dizer. Tá? Uma frente que atua na questão do abastecimento, e as notícias são positivas, né? Quer dizer, nós estamos conseguindo não normalizar o abastecimento. O abastecimento, nós temos consciência que o abastecimento só se normalizará no momento que livremente os caminhões estiverem circulando e abastecendo a população brasileira. Mas o nosso plano de contingência, inclusive com o uso de forças federais, a contribuição de muitos estados, está fazendo com que nós estejamos, nesse momento, notícias boas nesse campo, no campo do abastecimento da população, especialmente de combustíveis, mas hoje estamos atuando na questão também da saúde. Tá? Hoje pela manhã nós verificamos a necessidade de atuar praticamente na questão dos insumos de saúde que estão presos, eventualmente presos em alguns bloqueios, e que as coisas estão avançando. E na outra frente nós mantemos o diálogo com lideranças do movimento, um movimento que tem liderança dispersa, ele não tem um sistema de liderança verticalizado, ele é um sistema de liderança horizontal, onde várias pessoas contribuíram e são lideranças legítimas nesse movimento. Então, nós estamos ampliamos o diálogo para entendermos mais liderança, para conversarmos com mais gente. Ontem eu estive em São Paulo, é verdade, me reuni com o governador Márcio França, mas o importante foi que me reuni com mais uma série de 20 caminhoneiros que participam do movimento. Avançamos na tentativa de uma convergência e eu estou muito otimista de que hoje ainda nós possamos, baseado nos anseios que estão chegando nesse diálogo, complementarmos aquela proposta que fizemos e possamos, digamos, oferecer tranquilidade à população brasileira com a retomada do trabalho de transporte de cargas por esses trabalhadores. Na avaliação do senhor, então, o senhor vai conseguir afirmar hoje que vai terminar a paralisação, ministro? Não, eu não afirmo isso. Até porque nós sabemos da complexidade de tudo isso. Mas o que eu posso dizer para você é que eu estou otimista. Eu tenho razões para estar otimista. O governo tem razões para estar otimista. Os diálogos que estamos desenvolvendo avançam positivamente. De fato, né, as propostas aqui do governador Márcio França são decisivas, são importantes. Qual que é a parcela aí para que isso possa avançar? O que foi feito aqui em São Paulo? Aí em São Paulo nós tivemos uma iniciativa positiva do governador, que foi essa questão do decidir pela não cobrança, do eixo suspenso, no retorno vazio de caminhões. Cobrança do pedágio do eixo suspenso no retorno de caminhões vazios. Você sabe que o pedágio é cobrado por eixos. E quando os caminhões circulam vazios, no retorno de viagem onde conduziram cargas, eles levantam o terceiro eixo até para economizar o pneu. E esse terceiro eixo, mesmo estando levantado, estava sendo cobrado em algumas rodovias estaduais. Uma situação que nós entendemos como injusta, até porque nas rodovias federais nós já havíamos abolido isso. Então, ao tomar essa iniciativa, o governador conquistou a credibilidade junto a este grupo que com ele conversava e
nos chamou dizendo que seria interessante que nós também estabelecêssemos. Perdemos o contato com o ministro Marum, né? A gente percebia ao longo da nossa entrevista que toda hora chegava uma mensagem no celular do ministro Marum e infelizmente caiu quando ele falava justamente desse trabalho que foi essa reunião que ele teve ontem aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele veio de Brasília para participar dessa reunião com o governador Márcio França, secretários estaduais aqui, também as forças policiais e entidades que representam aí os caminhoneiros. Ele retornou para Brasília. Nós tivemos uma nova reunião em Brasília hoje, expectativa de uma nova reunião também até o final da tarde, segundo o ministro Marum, na expectativa de que possa haver aí uma segunda-feira melhor para os brasileiros, né? Nós lembramos que ainda aqui em São Paulo as vias não estão obstruídas, por exemplo, na Rede Bittencourt, mas os caminhoneiros mantêm os veículos estacionados ali na região de Embu. São 3 quilômetros aí de filas, portanto os caminhoneiros estão posicionados. Ministro Marum, o senhor falava justamente dessa articulação. O governador falou que houve uma demora, uma falta de diálogo, que não é possível essa situação se estender por tanto tempo. Como é que o senhor recebe também essas críticas do governador? Deviam ter sido feita dele a ele, por que ele não dialogou antes? Certo? Eu respeito muito o governador, respeito o convite que ele nos fez. Agora, esse proselitismo, essa tentativa de ganho eleitoral em cima de uma situação na qual nós estamos extremamente empenhados. Eu saí ontem do Palácio do Planalto, do Palácio Bandeirantes, às 1h. Obviamente que eu não aceito esse tipo de crítica e devolvo a ele. Por que antes de romper esse movimento ele não começou o diálogo e não suspendeu a cobrança indevida, que nós já fizemos, coisa que nós já fizemos há muito tempo, desse terceiro eixo suspenso? Não aceito esse tipo de crítica e acho que não contribui nada nesse momento. Certo, ministro Marum, só para a gente fechar e atualizar também, nova reunião agora à tarde em Brasília, novamente? Reunião permanente, eu estou aqui, eu estou almoçando, tomando café da manhã, almoçando e jantando no Planalto. Ontem que comi uma pizza aí com o governador. Hoje de manhã já tomei café da manhã aqui. O presidente Temer está participando das reuniões? Praticamente todas as reuniões das quais eu participo. Eu diria que o centro de comando, efetivamente, nós temos 2 centros de situação, um no Ministério da Defesa, que atua nessa área, que está atuando nessa questão do abastecimento, e aqui uma sala de situação aqui no Planalto, para que as informações nos cheguem, mas o comando de tudo é no gabinete do presidente Temer, é lá que as coisas estão realmente decidindo. E agora, com a presença dele. E essa questão envolvendo aí, muito se fala, ministro, até da demissão de Pedro Parente, agora os petroleiros também, o que pode ser um complicador fundamental também, a greve dos petroleiros. Como é que o senhor avalia tudo isso? Olha, nós temos que avaliar com cuidado. O governo continua entendendo que o Pedro Parente é um excelente presidente da Petrobras, realizou um trabalho saneador na empresa, recuperou a empresa, mas que a partir de um certo momento, principalmente com a crise internacional, que elevou o preço do petróleo e reduziu para nós o valor da nossa moeda, ou seja, elevou o valor do dólar em relação à nossa moeda, isto trouxe situações, a princípio imprevisíveis, mas que hoje são um impacto negativo na economia brasileira. Então isso tem que ser avaliado nessas condições, e nós sabemos que o senhor Pedro Parente tem as condições, até porque ser um bom administrador é administrar em função com a realidade em que se vive, né? Nós temos certeza que o Pedro Parente é o que nós temos de melhor hoje para presidir a Petrobras. Não trabalhamos com a hipótese da saída dele. Ministro, se não houver, claro, o diálogo sempre é a forma mais adequada, mas se não houver diálogo, de fato, o uso da força vai passar a ser mais efetivo? Qual que é o temor também de aí gerar um confronto e aí tudo se espalhar também pelo país? Veja bem, nós estamos usando a força de forma moderada e na desobstrução.
ter rodovias quando existe a real obstrução e na condução de comboios que garantem o abastecimento. Quer dizer, não existe uma repressão policial ou das Forças Armadas ao movimento. Existe uma garantia que o governo, para a qual o governo usa, sim, seus dispositivos, né, de forças federais, para que o abastecimento e a livre circulação se mantenham. E nós não trabalhamos com a hipótese de que tenha que avançar disso. Mas nós, obviamente, renovamos esse apelo. Nós estamos avançando muito bem. O governo sempre demonstrou respeito às senhoras e senhores caminhoneiros, e tanto que dialogou, tanto que está dialogando. Recebemos críticas, inclusive, por ter feito isso. Tinha gente que já queria que nós colocássemos tanques nas estradas no primeiro dia do movimento. E outros mais radicais quase que pediam aeronáutica bombardeando estrada. Essa é a realidade. Não diziam claramente, mas cadê a força do governo? Cadê a força do governo? Cadê a força do governo? A força do governo Temer sempre foi o diálogo. Então nós dialogamos. Chegou um momento em que o desabastecimento se tornou crítico, nós tivemos que proteger a população nesse sentido e continuamos dialogando. Entendemos que hoje é o dia em que esse movimento tem que se encerrar, porque os ganhos que os caminhoneiros tiveram com os justos ganhos que tiveram, eles já são uma realidade. Ministro, o senhor está sempre muito... Deixa eu te dizer uma coisa, Pode falar. Uma afirmação. Agora eu estava refletindo em relação ao governador Márcio França, mas eu, na verdade, até fiquei em dúvida. O governador realmente nos criticou. Não, ele disse que houve uma demora... Deixa eu dizer, porque eu fiz uma afirmação forte em cima da certeza que você me transmitiu a informação certa, que ele havia criticado a atuação do governo. Ele deu uma longa entrevista aqui para nós e ele disse que ele resolveu entrar nessa questão porque não podia mais tudo se prolongar de fato, que o governo estava dialogando com as pessoas erradas, inclusive, e imaginando que pudesse... E falou também que não podia ficar mais nesse reme-reme, tinha que ter uma solução rápida na condução desse processo, que o caos, depois do caos só vem o caos. Ele fez essas referências aí a toda a articulação do governo. Só faltava ele achar, governador do maior estado, economicamente falando, da nação, achar que não era nada com ele. Quando os impostos federais, os impostos que mais incidem de forma mais veemente no combustível são impostos estaduais, quando a questão do terceiro eixo é estadual, já que o governo federal até já havia resolvido a sua parte nisso. Não sei o que o governador podia pensar nesse sentido, já que ele pensava que não era com ele, que ele poderia passar o fim de semana fazendo outra coisa. Vamos tratar com seriedade. Eu ontem tive uma impressão diferente do governador. Vi um homem responsável, interessado, reuniu algumas lideranças, que não são também lideranças nacionais do projeto. Esse projeto não tem, um acordo que eu celebro com aquelas pessoas, ele não tem validade nacional. Nós estamos, a partir de ampliando esse diálogo, certo? Ele é um movimento difuso, não é que nós temos conversado com pessoas erradas, mas nós conversamos com lideranças que realmente não lideravam o movimento como um todo, mas que nos trouxeram, sim, uma visão a respeito positiva e real a respeito dos interesses da categoria, tanto que a maioria das reivindicações que ainda hoje são apresentadas, nos foram apresentadas por aquelas lideranças com as quais nós conversamos e as quais eu também respeito. Eu gostei muito da reunião ontem, principalmente pela conversa franca que tive com os caminhoneiros que estavam presentes, mas também tudo no seu lugar, né? Não é hora de achar que alguém salvou a pátria, certo? É um esforço conjunto e vários governadores estão atuando de forma firme também, contribuindo. Outros não, é verdade. Outros não. Alguns tem hora que chega a parecer que querem ver o circo pegar fogo, mas não é o caso do governador de São Paulo. Agora, esse tipo de crítica nós não aceitamos.
Até porque começamos a dialogar bem antes do governador. Tá? No momento que ele começou a dialogar, nós já estávamos dialogando há mais de 3 dias com esses segmentos. Sem dúvida. Ministro, quais são as principais bases hoje? A proposta do governo que está fechada já foi... Qual que é a principal base hoje de negociação do governo? Nós estamos avaliando principalmente ainda os cortes que temos que fazer para que possamos apresentar um valor de redução consistente no valor do óleo diesel e quais os instrumentos que nós temos para fazer com que seja garantida a chegada dessa redução na bomba, ao consumidor, ao caminhoneiro. Não adianta nós fazermos todo esse esforço e esse ganho se perder nas estradas que fazem com que o combustível saia da refinaria e chegue, não ao posto, mas que saia do posto de gasolina e chegue no tanque do caminhão. Então essa é hoje a grande questão. Eu entendi ontem os caminhoneiros de vários segmentos estão nos pedindo uma garantia nesse sentido e nós estamos trabalhando em cima disso, como isso pode ser feito sem que seja agredida a Constituição, que tem entre os seus princípios de ordem econômica a livre concorrência. Inclusive, há um prazo, assim, haveria o congelamento, 60, 90 dias, isso... Não. Nós não estamos pensando em congelamento. Nós estamos pensando em forma de garantir, e nem em tabelamento. Nós estamos pensando em forma de garantir de que esse desconto chegue ao tanque. Ou seja, nos preços que estavam sendo praticados, certo? Em relação a esses preços, passe a vigorar agora esse efetivo desconto que com as ações que estamos tomando vai acontecer nas refinarias da Petrobras. Exato. Nós ouvimos hoje o José Araújo, o China, da União Nacional dos Caminhoneiros, ele garantiu o seguinte: participou das reuniões aí em Brasília, mas ele quer uma garantia de fato, porque ele falou promessa, já ouviram muito e mostrou uma desconfiança justamente em relação àquilo que foi apresentado, ministro. O China esteve aqui, dialogou na hora de assinar, pulou fora. É uma liderança entre todas que estão aí e, na verdade, esta garantia ela está sendo solicitada por vários movimentos e nós estamos verificando como podemos fazer isso sem, obviamente, agredirmos o princípio da livre concorrência na Constituição. Ministro, para nós encerrarmos, agora, claro, dentro dessa visão otimista, e hoje as pessoas, claro, têm essa esperança, porque já há o desabastecimento, de fato, né? Mas e se nada ocorrer até segunda-feira? O que vai ser feito? Endurecimento mesmo das ações? Olha, na verdade, a situação hoje, em termos de abastecimento, ela já é bem menos difícil do que na sexta-feira, por exemplo, na manhã de sábado. O que corrobora mais uma correção de atitude por parte do presidente Temer. Eu estou vendo aqui agora na televisão o aeroporto de Brasília operando praticamente normalmente. Pelo menos estou vendo aqui filas no embarque de as pessoas embarcando e voos decolando. É só um exemplo. Então, nós atuamos da forma correta. Dialogamos, porque entendemos que o movimento havia justiça em algumas das reivindicações que nos foram apresentadas, tendo o diálogo, num certo momento, não produzido os resultados que esperávamos. Usamos, sim, a autoridade e a força para garantir o abastecimento, mas sem deixar de dialogar. Então, nós entendemos, não é que nós estejamos sendo irresponsavelmente otimistas. Nós estamos sendo realistamente otimistas. Existe a perspectiva concreta de que esse movimento venha a se encerrar hoje ou no máximo até amanhã. Exato, porque há uma grande preocupação aqui em São Paulo, ministro, o senhor conhece, é uma cidade-estado praticamente, 99% dos postos estão sem combustíveis, houve uma corrida aos supermercados, a gente observa, hoje parece um feriado do feriado, ninguém circulando com medo de gastar o combustível, as estradas vazias, não há caminhões circulando, uma grande preocupação mesmo. Não, só sabemos que a situação é dramática. Ou seja, nada aconteceu ainda de fato, na prática, né? Não.
na prática aconteceram coisas assim. Por exemplo, os voos estão decolando no aeroporto de Congonhas, os hospitais de São Paulo estão abastecidos, coisas na prática aconteceram. O que não aconteceu ainda é a desmobilização do movimento, nem a desmobilização. A mobilização do movimento é menor. O que não aconteceu é a volta dos caminhoneiros ao trabalho. E é nesse sentido que nós estamos atuando, certo? É nesse sentido que nós estamos atuando, de que os senhores e senhoras caminhoneiros, que têm também responsabilidade em relação ao bem-estar das famílias brasileiras, que haja vista as vitórias conquistadas, digamos, com esse movimento, retornem ao trabalho. Tá legal, nós conversamos então com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, atualizando as informações. O governo está reunido em Brasília, o ministro Marum participando das articulações na tentativa de restabelecer justamente aí, e inclusive aqui, né, nós já não temos a rodovia Castelo Branco, que é uma importante ligação do Oeste Paulista com a capital, já não há mais realmente estacionamento de caminhões, a via está liberada, mas não há uma circulação assim ainda, ministro, em relação a mercadorias e principalmente combustíveis. Ministro, muito obrigado. Eu é que agradeço, eu estou muito feliz, eu entendo que as coisas avançaram, eu entendo que os colegas de São Paulo entendem que essa reunião que realizamos ontem foi importante, tá? E eu repito, estou otimista, porque existe uma coisa séria. Ontem eu vi, nós estamos conversando com trabalhadores. Né? Claro que existe a questão do lockout, isso está sendo tratado pela Polícia Federal. Tá? E isso nós vamos ser rígidos, certo? Das suspeitas que nós temos de lockout. Mas com os manifestantes que eu conversei ontem, por exemplo, eu vi que estava tratando com trabalhadores e o trabalhador quer trabalhar. Caminhoneiro parado não ganha frete. Na verdade, o pessoal quer rodar, como diz aquela música, nossa vida é andar por minha vida é andar por esse país, não é? Que é quase isso. Pelo menos eu lembro dessa música, minha vida é andar por esse país. Conhece essa música? A música não é minha vida é parar por esse país, minha vida é andar por esse país. Então o que a gente deseja é que, recebendo, sendo justamente e dignamente remunerado e recompensados pelos seus esforços, os caminhoneiros brasileiros voltem a cumprir a missão de abastecer a população brasileira. Sem dúvida, ministro, muito obrigado. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, conversando conosco. Agora são 3h08 aqui na Jovem Pan.